Costuma-se dizer que ela é o terror na vida das mulheres, que afeta tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Porém, é possível passar por ela com saúde e disposição. Estamos falando da menopausa. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, sou Laís Dini. Esse podcast é patrocinado pela Vitafor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou Camila Delgado e juntas vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e identificar como a suplementação é capaz de auxiliar você nos cuidados com a sua saúde. Faça sua inscrição em nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Ká, fala um pouco pra gente sobre a nossa convidada. Nossa convidada é maravilhosa, mas vamos lá que o currículo é um pouco extenso. Nutricionista, doutora em clínicas cirúrgicas pela UFPR, mestre em biotecnologia, pós-graduada em nutrição clínica funcional, nutrição e fitoterapia funcional. Também ela é pós-graduada em estética facial, corporal e esteticista e palestrante nacional e internacional. Currículo extenso, hein, lá? Muito extenso. Seja bem-vinda, doutora Eliane Tagliari. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e ter, esse caminho aberto para poder levar esse conhecimento ao público, a Vitafor pelo convite, e também o objetivo, é desmistificar algumas coisas desse período, que, como ela comentou, é um período que aterroriza muitas as mulheres, chamado menopausa. Com certeza, o prazer é todo nosso, doutora. E para a gente começar, eu queria saber quais são os sinais de alerta que essa mulher que está entrando na menopausa, ela tem que ficar aí de olho. Muito bem. A menopausa, clinicamente, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa, que a gente chama de climatério, que são os primeiros anos que antecedem, a falência ovariana, e isso pode levar de 5 a 7 anos antes de realmente começar o desequilíbrio no ciclo menstrual. Tá. Os primeiros sintomas variam muito do status nutricional dessa paciente e do histórico hormonal dessa paciente. Tá. Quando eu falo histórico hormonal, isso está incluído o início da menarca, se teve ou não algum comprometimento na sua vida fértil, no sentido assim, de uma síndrome de ovário policístico, uma endometriose, se teve ou não abortos espontâneos, se amamentou, se não amamentou, ou seja, todos esses fatores na vida reprodutiva, na vida fértil da mulher, eles podem interferir nesta fase da qual nós chamamos de climatério e menopausa. Legal. Então, é muito importante isso que você está falando, a menopausa, ela não só é um momento, ela sim se dá antes. Então, a gente precisa ficar atento durante a vida toda, não é só um período, Com certeza, Eu falo que a menopausa é um estado de uma fase da vida, o que não quer dizer que você não deva se cuidar anteriormente a esse estado. A saúde como um todo, a saúde vital para o nosso organismo e principalmente a saúde reprodutiva, ela depende inclusive da nossa vida intrauterina. Por quê? Olha que detalhe. Vamos mais além, Vamos explicar, Vamos explicar. Porque ainda é lá na vida intrauterina que nós temos a formação, a informação genética da nossa quantidade de ovulação que nós vamos ter na vida toda. E essa ovulação, ela será influenciada por vários fatores, fatores que nós conhecemos como fatores epigenéticos. O que é isso? Um fator epigenético é um fator do meio em que a pessoa é criada, por exemplo, a alimentação, exposição a toxinas, exposição a alimentos ricos em gorduras trans, alimentos ricos em fito-hormônios, São fatores exógenos que podem alterar o ciclo natural dessa ovulação. Ou seja, o próprio estilo de vida, ele impacta
nesse período. Do período da concepção ao período da menopausa. E o que nós temos hoje, né, no nosso dia a dia, na nossa cultura, nós temos a utilização muito precoce, às vezes, né, de hormônios que inibem a ovulação e que podem, né, as mulheres que usam anticoncepcional por um tempo muito prolongado, elas vão ter, sim, uma falência ovariana e isso pode levar a uma menopausa precoce, que é o que nós temos muito na clínica. Mulheres jovens com 38, 39 anos menopausando, porque foram, né, utilitárias de anticoncepcionais por longos períodos. Ou nós temos um oposto, mulheres mais maduras que querem engravidar nesse período, e a gente sabe que o ciclo ovulatório depois dos 35 anos diminui bastante, né? Então, eu costumo dizer que a menopausa ela é um presente na vida da mulher, né? É uma fase que a gente precisa olhar esse momento com muito carinho e muito acolhimento, né? Porque assim como foi a menarca, né? É um momento que ocorrem transformações no corpo da mulher. E transformações que fogem à vontade dela, né? Então, quando você menstruou, né? Quando nós mulheres menstruamos a primeira vez, nosso corpo se modificou, não é mesmo? Sim, nós ganhamos gordura na mama, no glúteo, né? O nosso corpo se desenvolveu, o biotipo muda. Na menopausa, né? Pelo mesmo motivo dessa oscilação hormonal em que há um aumento de FSH e uma baixa do estrogênio, existe uma redistribuição dessa gordura corporal. Então é um momento em que a mulher ganha aquela gordurinha que ela não queria, aquela celulite que também deixa ela, né? Então aí começa a complicar um pouquinho, né? Nesse lado estético também. Então não é só questão hormonal, psicológica, mas tem um lado estético, né? Doutora, que também muda. Perfeito. E ainda falando sobre essa questão das mudanças corporais e tudo mais, na alimentação, existe alguns tipos de alimentos que podem de alguma forma atrapalhar esse processo? Com certeza, né? Então esse é um momento que, pelo fato de ocorrerem oscilações hormonais, às vezes até bruscas, esse momento que antecede a menopausa, conhecido como climatério, a mulher fica muito mais ansiosa, ela passa a buscar alimentos que a gente chama de comfort food, né? Sim. Então, mais açúcar, mais gordura trans, isso vai ganhar mais peso, mais gordura localizada, e bioquimicamente não favorece nada. Porque quanto mais gordura localizada, mais inflamação de baixo grau, mais inflamação, mais flutuação hormonal, menos atividade do estrogênio. E isso começa a criar um campo para que, quando ela entrar realmente na falência hormonal, o efeito sem o estrogênio periférico vai ser muito maior. E daí ela ganha peso mesmo sem comer. Perfeito. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, a gente já vai ter nesse período uma alteração muito importante hormonal dessa mulher, e com isso, se a gente se alimentar de forma errada, com esses alimentos que a doutora trouxe, isso vai se potencializar, né? Esse acúmulo de gordura e os próprios sintomas. Né? Exatamente. E esses alimentos que a gente chama alimentos que são mais carregados de toxinas, né? Principalmente hoje a gente está pensando muito na questão nós chamamos de xenobióticos, né? Que são contaminantes ambientais, então evitar alimentos ricos em pesticidas. Muitos pesticidas têm ação estrogênio símile. O que é isso, né? Se ligam em receptores hormonais que vão inibir funções importantes no organismo. Então, uma dieta rica em frutas, legumes, alimentos orgânicos, uma boa hidratação, porque nesse momento, com o aumento do FSH, o que a mulher se queixa muito, né? FSH é um hormônio. Um hormônio, né? folículo estimulante. Desculpe, eu devia ter falado. Imagina, a gente brinca do nutricionês, né?
Mas eu acho importante a gente falar mesmo os nomes e os termos para as pessoas saberem o que significa essas alterações. Claro, exatamente. E nesse momento a mulher passa a reter muito mais líquido, né? Então existem alimentos que ajudam muito nesse momento, como o gengibre, a cúrcuma, né? Que são alimentos anti-inflamatórios. O próprio chá verde, que tem uma ação moduladora, né? De várias citocinas pró-inflamatórias, que ela pode colocar na sua rotina, como prevenção, mesmo antes dela entrar na menopausa definitivamente. Isso deve fazer parte do nosso hábito saudável de vida, né? Com certeza, né? E não precisa esperar chegar no climatério para você ter uma dieta menos poluída, uma dieta mais limpa, né? Hoje a gente bate muito na nutrição por uma dieta mais crua, uma dieta mais viva, mais rica em alimentos ricos em fitoquímicos, né? O que são fitoquímicos? Fitoquímicos são componentes presentes nos alimentos que têm ação biológica no nosso metabolismo, né? Então, por exemplo, o chá verde, ele tem, né, alguns fitoquímicos com vários estudos científicos publicados, como, por exemplo, a epigalocatequina 3-galato, que está presente no chá verde e que tem uma ação moduladora no processo inflamatório do tecido adiposo. Ou seja, vai ser um complemento. Vai ser um complemento. E é muito gostoso você consumir um chazinho. Ainda mais no inverno, né? No frio que tá fazendo, né? Então a gente pode agregar isso também. Pode potencializar. E a gente falou de sintomas, né? E eu acho que é muito bem falado sobre sintomas nesse período de menopausa. Mas a deficiência nutricional nesse momento, existe essa possibilidade da mulher na menopausa ter deficiência nutricional, doutora? Sim, com certeza, né? Ela vai apresentar a piora de alguns sintomas, né? Quais são os sintomas clássicos, para quem ainda não chegou lá, né? Isso é preocupante, né? Os sintomas clássicos mais comuns são os calorões, a perda do sono, né? A irritabilidade, a perda da memória. Por quê? Porque nós temos muitos receptores periféricos para o estrogênio, que é o hormônio que seria o orquestrador do organismo feminino, né? E daí, como na menopausa ocorre uma diminuição do estrogênio, esses tecidos não recebem esse estímulo. E daí começa a ter um acúmulo maior de uma resposta mais inflamatória, de toxinas, você não consegue mais ter o mesmo metabolismo com essa baixa de estrogênio. Por isso que entrar com alimentos e chazinhos e fitoquímicos que possam uma dieta mais rica nesses componentes bioativos, ele vai fornecer essa sinalização para que o nosso corpo endogenamente, quer dizer, dentro da gente, a gente consiga produzir uma quantidade de estrogênio periférico. Estrogênio periférico, né, para entender melhor, é fora do ovário. Né? Porque o que acontece? Até a menopausa, né, o ovário é o grande produtor de hormônios, né? Só depois da menopausa, essa função ovariana ela vai diminuindo e o estrogênio ele vai ter que ser metabolizado em outros tecidos. Bacana. E para isso... Olha como o corpo é inteligente, é maravilhoso, né? É uma bioquímica maravilhosa, é uma, né? É uma orquestra. É uma como orquestra. Você bem posicionou aqui. Exatamente. E quem é o maestro de toda essa orquestra? É a alimentação. Porque se eu não nutrir a minha célula daquilo que ela precisa, ela não vai funcionar. Né? Então, lógico, tem várias terapias que acessam, que podem contribuir, mas assim, o principal desconforto da mulher nesse período é justamente essa perda de qualidade de vida, né? Porque tem mulheres que têm sintomas muito fortes, muito exacerbados nessa fase e vão perdendo qualidade de vida. E junto com isso vem a baixa autoestima, né? Então ela já está estressada, já está ganhando peso, não está dormindo bem. E é um momento único também. Você não sabe o que espera. Você até sabe, mas você não sabe. É que nem gestação, né? Exatamente. Você sabe os sintomas, mas isso não significa que você vai ter esses sintomas. Claro. Então é um momento de apreensão da mulher. Ela fica apreensiva, né? Com essas mudanças. E também, agora puxando um pouquinho para a nossa cultura, né? O que acontece na nossa cultura ocidental é como se a mulher chegasse na menopausa e ela estivesse fadada ao fracasso.
né? Por quê? Porque ela chegou num ponto que não é mais interessante. Isso não é verdade. Eu acho que nós precisamos desmistificar esse padrão e criar, né, esse momento único que é a fase da menopausa, porque é um momento único na vida da mulher, né? É um momento em que a gente precisa respeitar e precisa valorizar o que essa mulher trouxe para nós até esse momento. Com certeza, com certeza. Quero eu chegar na menopausa. Não, todas nós, né? Queremos Deus. chegar com saúde, com qualidade de vida, Sinal né? de longevidade. Sem dúvida. E doutora, e aproveitando essa questão, né? A Camila até citou sobre a deficiências, possíveis deficiências. Existem algumas vitaminas e minerais que são pontos de alerta nesse período? Existem, principalmente o selênio, o manganês, que são minerais importantes para as enzimas antioxidantes, né? Principalmente para a função mitocondrial acontecer. O que é isso, para quem não entende muito da bioquímica? Seria o combustível lá dentro da nossa célula para gerar energia para o nosso metabolismo acontecer. Né? Então é um momento em que há uma mudança metabólica, mas se o paciente vem, né, bem alimentado, com alimentos que forneçam esses nutrientes ou suplementado no caso da necessidade, né, com selênio, com zinco, com magnésio, com manganês, com silício, o próprio colágeno, né, é um nutriente importante nessa fase. Esse nós gostamos muito, né? A gente gosta. Toda mulher gosta, né? Porque uma das coisas também que impacta muito na qualidade de vida da mulher é a mudança na pele. A nossa pele tem muito receptor para estrogênio. E daí o que acontece quando o nível de estrogênio sérico, né, no sangue da pessoa baixa, tá? A pele começa a sentir, ela fica mais fina, mais ressecada, ela tem mais linhas de expressão, existe uma diminuição na densidade dérmica da pele. Sim. O que é isso, né? Na matriz da derme, então a pele fica mais fina, mais fragilizada, muito mais flácida. E daí o colágeno, ele entraria como um suporte nutricional para atender a demanda dérmica, a demanda da camada da pele, para dar mais brilho, mais hidratação. Né? Hoje temos muitos estudos com colágeno, né? Eu mesmo falo muito disso já há anos. Então o colágeno hidrolisado, ele é sim uma proteína que tem uma ação específica na pele. Hoje nós temos já moléculas que foram, né, tecnologicamente desenvolvidas. A tecnologia veio para auxiliar isso, exatamente, para auxiliar que esse colágeno realmente chegue lá na pele, né? Bacana. Mas lembrando que se a paciente está desnutrida, estressada, né, toda desequilibrada, não faz milagre, doutora? Não vai adiantar ela gastar dinheiro com suplemento caro. Ela deve sim investir numa alimentação. Sim. Ela deve melhorar a alimentação, ela deve procurar ter momentos de sono com qualidade, porque nós sabemos que a redução do tempo de sono pode levar a um processo de ganho de peso em apenas uma semana. Olha como o sono é importante, muitas vezes as pessoas não dão valor, né? Com certeza, Ká. E o que a gente está percebendo aqui nessa conversa, né, com a doutora? Que são muitos fatores, né, que vão se ligando para a gente ter qualidade de vida e chegar nesse período realmente prontas, né? E a gente tem que começar bem cedo. Vamos começar já. Vamos começar. Você estava falando muito de auxiliar o colágeno, né? Acho que foi até uma dica importante do colágeno nesses sintomas muito agudos, porque a gente vê isso, né? Vê a pele ficando flácida, as rugas surgindo. Existem alguns outros suplementos que vão auxiliar também a amenizar esses sintomas, essas características, né? A gente falou da pele, mas eu acredito que existam outros e outras dicas que você pode dar pra gente. Com certeza, né? Além da questão só da pele, a gente não pode esquecer que o estrogênio é o grande modulador, né, do metabolismo do cálcio.
Então, uma das coisas muito importantes que ocorrem na menopausa é a osteopenia e a osteoporose. Né? Então, nós temos que lembrar que alimentos fontes de cálcio são muito importantes, principalmente o cálcio de origem vegetal, né? Os alimentos verdes, os alimentos crus, eles vão entrar aí para não só melhorar o intestino, melhorar a desbiose, né? Trabalhar. Para quem não sabe o que é desbiose, desbiose é o desequilíbrio que acontece lá no intestino, onde as bactérias patogênicas acabam predominando sobre as bactérias benéficas, gerando, né, um desequilíbrio no potencial absortivo do nosso intestino. Ou seja, a gente come e não absorve. Come e não Isso absorve, também acontece. exatamente. Então, como é um momento que desequilibra metabolicamente, quanto mais organizado esse metabolismo estiver, quando nós chegarmos nessa fase, vai ser melhor, né? E outro fator que eu não falei ainda, e é fundamental, é o exercício físico, né? O exercício físico nessa fase, ele não só vai ajudar a limitar o ganho de peso, né? Que é uma das coisas que mais aterroriza a mulher na menopausa, e agora eu vou engordar, sem dúvida. Mas o exercício físico, ele vai trazer a liberação de várias, né, citocinas, de vários estimuladores do metabolismo que vão ajudar a manter a massa magra, manter a absorção da matriz óssea, né, exercício resistido principalmente, né, a musculação, uma yoga. Então a gente precisa fazer exercício. Então, se você tá em casa, né, tá lá, ai, não tenho tempo para fazer exercício, o que eu falo para os meus pacientes no consultório? Qual é a dica? Qual é a dica, né? Você mora num apartamento, então sobe de escada. Você não tem que ir para sua casa todo dia, pelo menos 2 vezes ao dia, sobe de escada. Inclui na rotina. Inclui na rotina. Eu não posso ter um bebê pequeno. Põe o bebê no carrinho e dá uma volta na quadra. Ou né? usa ele de pezinho também. Usa ele de pezinho. O crossfilho, né? O crossfilho emagrece muito, é muito legal. Né? Então eu acho assim, né? O que eu explico sempre? Para qualquer tratamento, para qualquer intervenção, a gente não pode tirar a pessoa da sua rotina. Nós temos que colocar a mudança no estilo de vida na rotina da pessoa. Aí nós vamos conseguir sucesso, né? Porque existem planos maravilhosos, existem dietas perfeitas, existem suplementações riquíssimas que não se encaixam na rotina da mulher. E lembra, nós estamos falando de um momento, né, muito crucial na vida da mulher, a começar pela memória. A primeira coisa que a mulher sente na menopausa é uma baixa da memória. Ela nem vai lembrar que ela tem que tomar o suplemento. Você entendeu? Pode crer. Colocar um alarme. E olha, e quem tá ouvindo e tá passando por isso sabe do que eu tô falando. Sem dúvida. Certo? E existem outras formas de contornar a memória, os calorões que a mulher tem durante a menopausa, porque isso incomoda ela, né, de certa forma. Ela acaba ficando até improdutiva, né, Ká, ao longo do dia a dia. Não consegue render da mesma forma, né? Isso. E pode até... Isso é muito incômodo. Muito, com certeza. Tem alguma dica aí? Tem alguns alimentos já com estudos bem embasados. Por exemplo, o inhame, né? Que é um alimento da nossa cultura, né? Um alimento que tem um custo não tão alto, que é acessível a várias pessoas, né? É um alimento que ele ajuda muito nos calorões da menopausa. Então, eu posso usar o inhame na sopa, eu posso usar um inhame num purê, eu posso fazer um chá com o inhame, eu posso usar, né? Então, eu costumo dizer que a alimentação, ela é a nossa farmácia na cozinha. É só a gente saber utilizar. Né? Outro alimento que é fantástico e tem muito artigo científico publicado, principalmente para calorão, irritabilidade e a depressão, que é comum na menopausa, é a ameixa seca. Né? Os estudos mostram que o consumo de uma ameixa por dia, né, diminui sintomas de calorão. Né? Então, nós temos na alimentação muitas opções, né? Tem o chá da amora branca, que é bem conhecido, que pode ser utilizado também para o calorão. Para quem não dorme, eu gosto muito do chazinho da melissa, né? A melissa induz o sono. Nós podemos usar o maracujá, né? A passiflora, né? Que também induz ao sono. Então, isso tudo, o mais legal é que isso são alimentos de fácil acesso, de baixo custo
e que estarão, né, na mesa dessas mulheres de uma forma natural. E com sabores maravilhosos. E com sabores né? maravilhosos, tem mais exatamente. essa observação. O sabor é Tudo, maracujazinho, né? quem não gosta? Quem gosta? Um chazinho de melissa pra dormir, muito É bom. muito bom, Conforto, né? é, Exatamente. conforto, Exatamente. Ótimo. E se a gente pudesse deixar uma dica aí de milhões para aquelas mulheres que estão ouvindo a gente, que estão chegando nessa fase, doutora? Eu acho que a dica mais importante, né, dessa fase é você se amar. É você acreditar que essa fase, ela vai passar. E não é o fim do mundo. Você simplesmente está sendo coroada como uma rainha. Você cumpriu a sua missão de mãe, de reprodutora, né? De alicerce daquela família, e que você não tem que ter vergonha porque você está na menopausa. Você é linda, você vai continuar sendo linda, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade ocidental que é muito cruel com nós mulheres, né? Porque nós sabemos de grandes empresas, de pessoas brilhantes que depois da pandemia foram despedidas dos seus empregos porque assumiram os seus cabelos brancos. Jamais, Né? Então, eu acho que também eu trabalho com estética, eu sou esteticista há muitos anos, mas eu acho que a gente tem que dar esse direito, se né, permitir. de se permitir, de sermos nós mesmas. De viver a nossa essência, o nosso feminino, porque isso é da cultura ocidental. Nas culturas mais ancestrais, as culturas, vamos usar a nossa cultura ancestral, né? Os nossos indígenas. O que acontece com a mulher quando ela chega na menopausa? Ela é a rainha da tribo, ela é a xamã, aonde as mulheres jovens vão se aconselhar com ela, vão pedir para ela a sabedoria que ela guardou daquela experiência. Isso é divino, isso é lindo, e nós vivemos uma sociedade cruel, que você é obrigada a estar magra, a estar bonita, a não pode ter celulite, você não pode ter cabelo branco, você não pode ter um calorão. Né? Eu acho que isso tem que desmistificar, né? Claro que você não vai deixar a mulher sofrendo dos sintomas, mas uma das coisas que mais apavora esse momento é a crítica exógena da família, dos amigos, do ambiente de trabalho. Isso não pode existir. E é importante conversas desse tipo, com certeza, assuntos sendo abordados desse tipo, porque leva mais informação. A mulher, ela se entende, se identifica, falando, por que não posso me permitir a ser eu mesma? Ela viver, né, feliz nesse momento, né? Feliz, empoderada, né? Exatamente, eu acho assim, e o que nós estamos vendo hoje, né, da mulher nessa fase de menopausa e de pós-menopausa, né? Nós temos grupos de mulheres fantásticas fazendo a diferença no mundo, pesquisadoras, jornalistas, empresárias, mães, avós. O que acontece hoje em dia com a maioria das avós? Né? Elas têm que assumir os seus netos para as filhas trabalharem, sim, né? Sim. Então imagine se a avó não pudesse dar esse aconchego, esse colo, esse suporte. Isso quem trouxe foi a experiência de vida dela, né? Então assim, a menopausa não é um fim de um ciclo, ele é uma mudança de ciclo. E isso, se você que está ouvindo, né, e não tenha vergonha disso, se orgulhe, você chegou lá, né? É isso que eu costumo dizer para as pacientes, né? Parabéns, você chegou lá, você cumpriu o que você tinha que fazer. É uma mudança de ciclo e não um fim de um ciclo. Exatamente, exatamente, né? Exato. Claro, nós sabemos que dependendo do histórico da pessoa, ela vai precisar de um suporte hormonal, né? Que ela vai precisar uma reposição. Claro, tudo isso, cada caso é um caso. E um acompanhamento de profissionais de qualidade. Exatamente. Para cada caso, para entender que você é única e quais são as suas necessidades. Acho que aqui a gente pontuou de uma maneira bem geral para auxiliar quem está em casa assistindo, mas é importante também, né,
consultar um nutricionista, um médico, para que a gente possa ter esse acompanhamento individualizado. Eu acho que nesse momento, né, em todas as fases da vida, mas principalmente nesse momento, o atendimento multidisciplinar, Sim, né? perfeito. Então, o médico, a nutricionista, O o psicólogo, né, o terapeuta, o educador físico, todas essas pessoas unidas em prol daquele caso, né? Por quê? Porque não tem receita de bolo, né? Não. Então, nós somos seres únicos, com assinaturas únicas, como eu digo, né? São digitais, que são únicas, né? E isso é muito importante entender. Por isso que eu falo que não tem receita de bolo, né? O que pode funcionar para você pode não funcionar para mim. Exato. Então, o que minha amiga consome, eu não devo consumir. Exatamente, É isso. né? Que papo gostoso, hein? Ai, deu pra aprender bastante. Deu pra né? aprender Mas eu acho que muita eu vou me coisa. cuidar pra Eu chegar na acho. menopausa da melhor forma possível. Pegar todas essas dicas e já começar a aplicar no dia a dia, né? Exatamente. E assim, ó, uma coisa que eu sempre falo, né? Nós aqui nesse país maravilhoso, nós temos uma biodiversidade maravilhosa, nós temos uma abundância de plantas, né? De punks, de plantas não convencionais, nós temos uma fartura de legumes, de frutas, né? Nós temos como. Eu falo, a gente é tão feliz que se você jogar fora da janela qualquer semente, ela nasce. Você não precisa nem plantar, ela nasce sozinha. E às vezes o paciente fala para mim, ai, mas eu não posso comprar orgânico porque ele é caro. Aí eu falo assim, então você vai fazer a sua hortinha, né? Então, pelo menos com o básico, com uma salsinha, uma cebolinha, um pé de alface, um pé de couve, você planta isso dentro do banheiro, se quiser, E numa é caixinha. a conexão com essa questão da sustentabilidade. Exatamente. A gente já entra no conceito e no entendimento que você pode ter também os seus alimentos próximos da melhor forma Você possível. pode cultivar os seus próprios alimentos. Eu né? acho que o conceito maior dessa relação é fazer o ser humano entender que ele é apenas uma célula de um planeta que é vivo. Ele não é o dono da razão. Então, nós fazemos parte desse meio, nós precisamos interagir com a natureza, né? A nossa vida está tão difícil, por quê? Porque o ser humano se afastou da natureza, se afastou da sua essência, da conexão, né? Então, se você tá lá deprimida, chateada, porque eu tô na menopausa, vai lá no quintal, faz o teu chazinho de salsa. É ótimo, sabe para quê? Pro inchaço, pro edema. Então, se você tá retendo líquido, pega uma salsinha, faz um chazinho, né? É uma coisa tão simples. Além de tudo, vai ter o carinho, vai ter o momento do carinho. O momento que você vai estar fazendo aquilo para você. E eu falo sempre para os pacientes que antes de você fazer qualquer coisa, né? Principalmente na cozinha, né? A cozinha é uma alquimia, né? Agradeça toda a cadeia produtiva. Aquela pessoa que plantou, que acordou cedo, que foi lá, que cultivou aquele alimento para você, né? E se você mesmo plantou, vai lá e se agradeça, né? Então, esse momento a gente precisa se enamorar, se agradecer, se amar, né? E a autoestima é tudo. É tudo. E com essas mensagens tão lindas, né? A gente tá aí chegando ao fim do nosso programa. Mas antes, eu queria fazer um bate-bola com a doutora. Pode ser? Ótimo, vamos lá. Vamos lá, então. Eu falo uma frase e você completa com aquilo que te vem à mente. Tá ótimo. Uma superação. Medo. Mas você já tá conseguindo superar, doutora. Com certeza. A gente tem medo de tanta coisa, né? E assim, né? Nós passamos por um momento de medo coletivo, né? Então eu acho que por mais que você tenha conhecimento, eu sou da área da saúde, mas a gente viveu um momento de medo. E esse arquétipo energético do medo ainda está muito presente, né? Então acho que a maior superação que o mundo viveu foi superar o medo. E uma meta futura? Poder ajudar as pessoas cada vez mais. Com certeza, isso a gente está fazendo aqui hoje. Meta batida. Meta batida, com certeza. Uma contribuição para deixar para o mundo. Nós somos todos iguais, né? E só tem uma coisa que nos une, que é o amor.
Exatamente. Sem amor a gente não vai a lugar nenhum, né, Não. doutora? Eu acho que o amor é a religião universal, né? A língua É universal. lindo, o amor é que nos une, que nos mantém e que nos nutre. E nós, como mulheres, como mães, como nutridoras do amor, né? A gente tem que ter amor primeiro pela gente, depois por tudo. Eliane é? Determinada. Maravilha. E felicidade é? Felicidade é estar fazendo o que a gente ama. Isso é ser feliz. Muito bem. Hoje a gente está muito feliz, inclusive, de receber a doutora, né? Com certeza. Nosso patrocinador oficial, a Vitafor, enviou alguns mimos para a doutora. Ai, que delícia! Para agradecer esse momento, essa participação, e acho que por compartilhar muito conteúdo, ajudar tantas dicas de ouro, tantas dicas de qualidade que são fáceis de ser replicado em casa. Então, tua contribuição para o mundo e tua meta, doutora, tá muito bem feita aqui hoje com a gente. Então, eu gostaria de entregar para a doutora Muito obrigada. nosso presentinho. Ai, que delícia. Todo mundo gosta de ganhar presente, pode né? abrir e mostrar, porque a gente gosta aqui. É que eu sou muito curiosa, então. Ai, a gente gosta de ver também. Ai, que lindo! Nós também somos bem curiosas. Ó, gente, ó o que eu ganhei, que delícia. Ó, uma garrafinha de água pra nutrir, Bom, né? a tia, a gente Né? falou tanto de chá, Ai, né, que legal. doutora? Olha aqui que produto bacana. Ó, com chá verde, gengibre, laranja amarga, que vai ajudar aí, né? No Pra quem busca uma processo. praticidade, né? É, Cara? exatamente. Já é um super Com uma produto, garrafa de super difusão. bonita. Ai, amei meu presente. Muito Parece obrigada. até que a gente sabia as respostas da doutora para o podcast. A Vitafor leu a doutora. É, mas isso se chama frequência. Né? Mais Isso é um uma outro pauta. assunto para um outro dia. Episódio. Exatamente. Ai, ai. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer recebê-la aqui. E nosso VitaCast fica por aqui, né? Toda terça temos um novo episódio. Inscreva-se aí nos nossos canais, deixe seus comentários e sugestões e siga nosso patrocinador, a Vitafor, no Instagram. Eliane, você quer deixar alguma rede social? Como que as pessoas podem te encontrar para continuar, né, com essas dicas maravilhosas, com essa energia tão gostosa aí da doutora? Muito obrigada. Eu não sou das mais, né, expert nas redes sociais, né? Porque eu também estou na menopausa, então a gente tem alguns lapsos de memórias, mas tudo bem. Tô brincando. Eu tenho um Instagram, é Clínica Eliane Tagliari, pode me seguir, né? E, claro, o nosso objetivo é levar o conhecimento, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que essa iniciativa é fantástica, porque às vezes uma palavra, uma dica pode mudar o destino final de muitas mulheres. Com certeza, doutora. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada a você de casa e até a próxima.